Fala galera, beleza? Hoje a gente vai fazer aí uma análise do Brasfoot 2014. Brasfoot 2014 lançado aí pelo Emanuel dos Santos, né? Foi lançado já faz um tempinho, mas eu tô gravando a minha análise agora, certo? Eu não tenho um canal no YouTube propriamente dito, mas estou fazendo essa análise aqui pra vocês, pra poder dar uma ajudada aí pra vocês que querem, né, entender aí um pouco mais sobre esse jogo. E ver até mesmo a forma como eu jogo, se tiver alguma dica, se tiver alguma coisa aí relacionada, eu quero fazer a minha análise no Brasfoot e decidi colocar no YouTube. Então vamos lá. Eu já tenho essa gravação aqui há algum tempo, certo? E nós vamos jogar ela só para eu mostrar algumas diferenças aí da própria mudança, né, da versão. Vamos lá, em primeiro lugar a gente percebe que no painel do controle da equipe a gente vê que não houve mudanças, e se houve mudanças significativas. Por exemplo, aqui está quase igual ao ano passado. A diferença é o que a gente pode perceber na bandeira dos times aqui, aliás, na bandeira das seleções, né, e das respectivas nacionalidades dos jogadores. Por exemplo, o Neto aqui, você vê um círculo aqui representando a bola do Brasil. Nós vamos aqui no Barcos, por exemplo, e veremos a Argentina aqui com um símbolo mais redondo, um pouco mais retalhado e uma versão um pouco mais 3D, né? Então a gente vê aqui o Vizcarra com esse símbolo, ou se eu não me engano é a Bolívia, e a diferença também vai estar aqui, certo? Nesses lados aqui que representam a nacionalidade das equipes, né? E é isso aí, galera. A princípio, né? A priori, essa foi a diferença que eu encontrei, né? E eu acho que já tem outros vídeos aí relacionados falando, né? Então a gente vai partir para outro requisito aqui, que a gente pode perceber na nova versão, que analisando os vídeos que pelo menos eu vi, não foram aplicadas, né, que foi essa questão aqui. Um time, por exemplo, deixa eu pegar aqui um time que pelo menos nessa gravação eu sei que foi campeão da Libertadores, certo? Eu aqui comecei já estou em 2021, assumi o Grêmio agora, joguei apenas uma partida, certo? Mas comecei no São Paulo, certo? E fui passando por vários clubes. Recebi a proposta pelo Barcelona, que em 2016 o São Paulo já não ia conseguir ser tricampeão brasileiro comigo. Então eu recebi a proposta do Barcelona, que estava disputando o título direto. Infelizmente não consegui apenas em 2018. E aí foi passando o cargo. Em 2019 você vê aqui, ó, que a gente não teve uma progressão muito boa. Foram 4 vitórias, 8 derrotas em 14 jogos. Aí eu assumi o Atlético Madrid, que também não foi legal. Vim pro Grêmio, não ganhei nenhuma, já desisti logo. Com o Curitiba, eu peguei o Curitiba no final do campeonato, estava quase caindo. Em 2019, 8 jogos, venci as 8 partidas, por incrível que pareça, livrei o Coritiba do rebaixamento e consegui uma vaga na Sul-Americana. Ainda joguei parte do ano, aqui foi só questão de seleção, não conta muito, porque é obrigatório você jogar ainda. Infelizmente é uma das coisas assim que eu acho que o Brasfoot realmente ele tem que corrigi-las, né, em relação a isso. E aqui também assumiu o Vitória, que eu achei que era um time muito pequeno assim para poder dar progressão a mim, né? E já que eu estava recebendo várias propostas de times pequenos no Brasfoot, claro, todo respeito ao Vitória, um grande time do Nordeste, mas pelo menos aqui na campanha do Brasfoot era um time muito pequeno, um time com jogadores muito fracos. E eu decidi reassumir o Grêmio, que tem um elenco bom, mas não estava vingando. Bom, agora sim, a coisa que eu queria realmente tratar aqui com vocês era que no Brasfoot 2013, pelo menos, a gente não conseguia ver quem era campeão no título dos times que não tinham pet. Por exemplo, se você não tinha o pet da Argentina, da Inglaterra, da Bolívia, você não conseguiria ver os times, aliás, os títulos, por exemplo, do Ajax. Hoje você tem agora essa opção dos troféus, que apesar de aparecer no 2013, não tinha como clicar para ver. Então você vê aqui que o Ajax não conquistou nenhum título, mas se você vir aqui em um time como deixa eu ver aqui, o Chelsea, eu acho que o Chelsea deve ter, não tem. Uma certeza que eu tenho aqui é o Heinz, que é um clube que disputa
esse clube chileno que disputa aí a Libertadores. E tem aqui, ó, os títulos deles, que são 2 mundiais, 2 Libertadores e uma Recopa Sul-Americana. Isso aí é o que a gente acabou de ver e que acaba sendo uma novidade também para o Brasfoot, certo? Uma coisa que eu consegui perceber também foi que muitos jogadores assim, eles evoluem agora um pouco mais rapidamente, e tem essa questão assim de jogadores que vingam em alguns clubes e em outros não. Eu consegui perceber isso. Eu não sei se foi uma tática, mas eu tenho percebido essa mudança. Geralmente, se o jogador é ruim, ele continua sendo ruim e vai até o final da sua carreira assim, apenas com algumas ascendências. E neste caso acontece de um jogador, por exemplo, quando eu assumi o São Paulo no começo, a gente tinha um Alexandre Pato, né? Por coincidência o Muricy Ramalho voltou aí depois de tanto tempo, né? E no próprio Brasfoot aqui, já que eu assumi o São Paulo por primeiro, ele acabou sendo demitido, entre aspas, e voltou ao São Paulo agora. Mas, por exemplo, aliás, o São Paulo já tinha um Alexandre Pato em suas mãos e ele não estava rendendo muito. Eu vendi para o Flamengo e o cara, assim, fez muitos gols. E quando eu fui para o Barcelona, eu resolvi trazer ele de volta e ele não vingou no Barcelona. Mas se você vê aqui, ó, ele tem 34 gols, realmente ele jogou bem no Barcelona nessa temporada. Mas você vê aqui que no Flamengo, ó, ele tinha um retrospecto muito bom e no Barcelona realmente ele está tendo, mas pelo menos quando eu assumi não tinha, certo? Bom, é isso. Agora em relação ao jogo mesmo em si, agora você tem a opção de ver os jogos da Liga Africana e da Liga Asiática, que vão te levar para o Mundial Interclubes da FIFA. E vamos lá, deixa eu montar aqui uma escalação, certo? Eu gosto do jogo muito pesado e pelas laterais, eu acho que a equipe tem, pelo menos nesse time, né, como eu treinei, eu tinha visto uma evolução assim significativa com esses resultados e com esse jogo. Mas vamos ver aqui, vamos botar qualquer jogador aqui, o Leandrinho para bater falta. O Wellington, apesar de ser lateral direito, isso não importa muito, tem jogadores até que inclusive conseguem ter aí uma habilidade maior em um outro lado da posição de sua origem. Por exemplo, eu gostava muito de jogar com o Daniel Alves jogando, se eu não me engano, pela esquerda. Ele jogava pela direita e eu costumava botar ele pela esquerda. Daí eu contratei o Álvaro Pereira do São Paulo e consequentemente jogou mais, mas existem esses casos. Vamos lá. Começando o jogo, a gente consegue reparar aqui essas mudanças, né, no cenário do jogo, né? Você vê aqui agora que uma outra mudança importante que a gente pode ver é que se você é o dono da casa, por exemplo, o Caxias fosse o dono da casa e o Grêmio não fosse um time humano, se não fosse eu que estivesse organizando, o Grêmio automaticamente iria com o uniforme 2. Mas se o uniforme do Caxias fosse branco, que nem o uniforme 2 do Grêmio, que também é branco, acabaria o Grêmio jogando com 1. Mas agora tem isso aí também e eu não vi sendo manifestado nos vídeos aí. Então essa é uma análise também importante de ressaltar. Uma outra mudança muito importante também foi a questão do público do estádio. O público do estádio tem sido um pouco mais realista em relação à sua capacidade, não no que a gente vê, certo? Os atributos aqui das classificações continuam os mesmos, do mesmo jeito, certo? Não tem mudado muito, mas repare aqui que você tem a Liga Asiática, certo? Que ainda não começou, certo? Ainda estamos nos períodos estaduais, acabamos de jogar o Gaúcho, e você vê aqui a Liga Africana, assim como a Liga Europa, a Liga dos Campeões, Libertadores, os estaduais por todo o Brasil e o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro que costuma ser um pouco real, né, certo? Se os times grandes caem, geralmente eles montam um time muito forte para a segunda divisão e conseguem subir. Você vê aqui que na segunda divisão a gente vê aí times que apenas o Criciúma, a Portuguesa e a Ponte Preta que ainda estão na segunda divisão, mas é aquela questão da própria relação entre os times, assim, estamos em 2020, foram times que não conseguiram se ascender, mas veja aqui uma novidade na primeira divisão, que surge, é natural, e isso eu acho que em todos os Brasfoots,
que é o Sampaio Corrêa, aqui conseguindo se manter aí já, se eu não me engano, há 3 anos na primeira divisão. Inclusive já recebi muitas propostas do Sampaio Corrêa para treiná-lo, certo? Bom, galera, é isso. O Brasfoot ele tem se formado como um grande jogo que tem evoluído bastante, certo? Eu gosto muito desse jogo aqui também, que vocês podem ver, ó, o Football Manager 2000. Eu tô com 2013, eu ainda vou baixar o 2014, mas eu gosto muito desse 2013, é um jogo super real, e aqui, porém é um pouco mais pesado, nem todos os computadores aguentam, e o Brasfoot ele tem se destacado pela sua qualidade e custo-benefício, por exemplo. Tem sido essa a nossa sacada, tem sido essa a qualidade do Brasfoot, no qual o Emanuel dos Santos tem evoluído bastante, certo? A gente parabeniza pelo trabalho. Você vê aqui nos internacionais, o Carlo Ancelotti, né, agora treinadores antigamente tinham muitos rodízios, né? Você via que treinadores passavam muito tempo treinando clubes do mesmo jeito, assim, sempre, aliás, treinando clubes. Aqueles que eram ruins acabavam trocando de clube direto, e isso tinha sido muito comum. Aqui nós não vemos isso, né? Não é o meu caso, mas no caso do Carlos Ancelotti que tem feito uma carreira muito vitoriosa aí pelo Espanhol. São 5 campeonatos espanhóis, 2 Copas da Espanha, 1 Liga dos Campeões, 1 Mundial de Clubes e 1 Recopa Europeia. Tem sido assim com o Renato Gaúcho e tem sido assim com muitos outros treinadores, e eu tenho gostado muito, certo? Bom, é isso, pessoal. Essas foram as qualidades que eu vi no novo Brasfoot. Quem acompanhou o 2013 sabe aí que essas foram algumas das atualizações. Eu procurei mostrar todas, mas se alguém tiver alguma outra para ressaltar aí, ressalte nos comentários. Eu não lembro, certo? Eu estou fazendo essa videoaula, mas eu não sou um profissional ou uma pessoa acostumada a fazer isso. Eu sou uma pessoa aqui que tentou mostrar a minha análise para todas as outras pessoas em relação ao próprio jogo, que tem sido assim uma grande mais-valia para aquelas pessoas que são apaixonadas por futebol, assim como eu. Acredito que você que está vendo no vídeo, assim como você, certo? É isso, não temos mais nenhuma evolução aqui, a mesma coisa, a questão do estádio eu já expliquei, e tem sido isso que eu tenho tentado mostrar, certo? É isso. E muito obrigado, pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo respeito aí, caso houver aí pessoas que realmente gostem dessa videoaula. E é isso aí mesmo, tchau, tchau, muito obrigado, valeu!